Boa noite a todos. Então, gente, na nossa aula de hoje, nós iremos começar a analisar o que a pedagogia chama de tendências do ensino de matemática. Nós iremos levantar muitas discussões. Eu, particularmente, considero algumas tendências, não como tendências, sim como recursos educacionais, e a gente também vai explorar alguns que estão em ênfase agora como uma metodologia de ensino, tá? Então, é importante que a gente saiba definir o que é metodologia e o que é recurso didático, tudo bem? Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, já lembrando que o material já está lá no Classroom, para que vocês possam baixar e logo depois apreciar, tá bom? Então, lembrando que mais tarde essa aula vai estar no grupo, está sendo gravada, e mais tarde vocês vão poder ver a hora e como vocês quiserem, tá bom? Então, vamos aqui fazer a apresentação. Bem, gente, tendências do ensino de matemática. As tendências do ensino de matemática é um grupo, tá? É um grupo de elementos que vão compor técnicas que vão te dar a oportunidade de você priorizar, de você melhorar a sua maneira de dar aula. Não é uma obrigatoriedade, e sim uma forma de você pensar e repensar como que você pode melhorar as suas aulas, tudo bem? Então, é um estudo que está diretamente associado aos parâmetros curriculares nacionais, a BNCC, que isso tudo vai ser discutido por nós, tá bom? Então, é importante que vocês conheçam, tá? Então, vamos falar aqui dessas tendências, tá bom? A primeira coisa que nós devemos ter em mente é exatamente fazendo algumas reflexões em relação ao ensino de matemática. A primeira delas que pergunta: a forma com que se ensina matemática nos dias de hoje atende às reais necessidades dos alunos? E aí eu complemento essa pergunta. A aula, a aula que é chamada em sala de aula, é uma metodologia ultrapassada? Então, qual é o papel do professor nesse processo? Então, essa discussão aí é uma discussão que não precisa da gente estar lendo textos e mais textos, procurando matemáticos, procurando pedagogos, procurando filósofos, sociólogos, para que a gente possa verificar isso daí. Na nossa vivência, a gente sim consegue responder tais perguntas. Então, vamos lá. A forma com que se ensina a matemática no dia de hoje atende às necessidades reais do aluno? E aí, eu quero que vocês observem, deixa eu colocar um vermelho. E aí, eu quero que vocês observem a ideia de que exatamente qual é essa real necessidade, tá bom? Então, é importante que a gente destaque isso daí. Então, eu quero ouvir de vocês, tá? O que é que vocês percebem do histórico de vida de vocês como alunos de ensino infantil, fundamental, ensino superior agora, que já estão na metade do curso de matemática? O que é que vocês veem que deve mudar, o que é que deve continuar e o que é que vocês apontam como uma real mudança? Vamos lá? Paulo Vitor, Elianara, Márcio e Arlisson. Alguém? Pode ligar o microfone. Em cima disso, a gente faz também a complementação dos comentários. Eu acho que, pelo que a gente teve, pelo que a gente passou assim no ensino fundamental, acho que as aulas de matemática elas são muito teóricas, muitos conceitos e fórmulas. Eu acho que isso pode melhorar. A gente pode trazer mais essas aulas de matemática, trazer para o cotidiano dos alunos. Acho que assim vai despertar mais o interesse deles nas aulas, eu acho. Porque a gente fica desinteressado justamente por causa disso. Aí a gente está perguntando as reais necessidades, né? As necessidades dos alunos podem ser aquelas necessidades do cotidiano. Então a gente pode mostrar para eles como eles podem estar usando a matemática no seu dia a dia, né? Como realmente ela é tão importante na vida deles. Eu acho que esse é o nosso papel e isso também é uma real necessidade ao mesmo tempo, né? Essa é a minha Muito opinião. bem. A ideia, mais alguém? Sim, professor, também eu acho que uma das maiores desmotivações dos alunos
para a matéria de matemática também é a inovação, né? O professor tem que inovar, trazer jogos voltados para a matemática, novidades, para que possa trazer a atenção dele para a sala de aula, para que ele não possa ficar só naquela mesmice, né? Sim. Bem, gente, não teria nada mais importante do que a gente falar, começar a comentar nesse momento, do que exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento. É uma forma como eu estou tentando ensinar vocês a partir de uma necessidade de vocês como aluno e eu no papel de professor nesse momento, nós tivemos que nos adaptar. E as aulas com que a gente conhece, as famosas aulas tradicionais, principalmente as de matemática, que lhes digo, não podemos destacar ela como sendo aulas tradicionais, como aulas ultrapassadas, porque elas ainda hoje elas existem. Então, se uma coisa que até hoje ela é praticamente usada 99%, então ela não é uma coisa ultrapassada. Então, ela tem os seus déficits, as suas dificuldades? Tem. Ela tem os seus pontos negativos? Existe, mas assim como existem muitos pontos positivos. E quando se pergunta a ideia de como é que se ensina, então a primeira coisa que se deve ter em mente é que para que haja o ensino, é necessário que haja também a aprendizagem. Eu jamais consigo ensinar uma coisa que eu não sei. Então, o aprendizado, ele precede a ideia de ensinar. Então, vocês, como futuros professores, é necessário que você ensine. Você pode ter toda e qualquer metodologia, você pode ser o melhor professor na frente da sala de aula, de um quadro, na frente de um computador, como eu estou agora, utilizando vários aparatos tecnológicos. Se você não sabe, a aula ela não vai ser concretizada dentro dos padrões mínimos de conhecimento, tá bom? E aí, como perguntei anteriormente, essa aula, esse modelo de aula, principalmente de matemática, ela vem sofrendo bastante alterações, principalmente agora, gente. Hoje eu tive uma experiência muito boa em que a cada semana eu lhes digo que eu estou conseguindo melhorar um pouquinho mais em relação às aulas que eu tinha. Só para vocês terem a ideia, anteriormente eu estava dando uma aula de trigonometria e eu estava fazendo um ciclo trigonométrico desse jeito, tá? Os alunos estavam entendendo? Estavam todos entendendo o que era um ciclo trigonométrico. Mas eu simplesmente tive a curiosidade de olhar para esse comando que estava do meu lado e eu fiz isso. Uma coisa tão simples, tá? Eu fiz isso. Então, observe o quê? Que eu consegui fazer uma coisa bem feita com o comando que estava aqui do meu lado. E eu senti a necessidade. Olha só, eu percebi na palavra necessidade essa mudança. E qual é o papel do professor nesse processo? O papel do professor nesse processo é de exatamente ter a consciência de que ele não está pronto. O professor, principalmente o professor de matemática, ele deve ter consciência de que ele deve se atualizar. Eu não gosto muito da ideia de reciclar, mas sim se atualizar, estar sempre nos moldes em que vive uma sociedade. E lhes digo, vou sempre nesse curso falar de experiências, apesar de não ser tão velho, mas hoje eu tenho já 18 anos de sala de aula, completando agora no dia 8 de outubro. E sou um cara novo, tá? Tô acabado, mas sou um cara novo. Então, eu sinto essa necessidade. E vocês, como futuros professores, devem ter essa necessidade. Então, eu acho, eu não admito, para mim é inadmissível, que um professor ele não saiba do que é uma tendência de ensino de matemática. Vocês, daqui a 2 anos, a menos de 2 anos, vão estar fazendo pesquisas voltadas em cima das metodologias de ensino de matemática. Nesse momento, nessa aula de hoje à noite, você vai ver uma área em que você vai ter curiosidade e vai querer se aprofundar. Tá? Já foi dito que essa disciplina aqui, ela vai ser a porta de abertura para que você conclua
a graduação de vocês, que te dê condição para ir para uma pós-graduação e que você se espelhe, que você finda, que você vá rumo a uma dessas tendências, não como obrigatoriedade, mas sim uma forma que lhe chamou a atenção, tudo bem? Então, gente, como professores, dependendo do nível de vocês, se você for um professor de quinto ao nono ano, você é obrigado, gente, a, a saber o que é uma prova SAEB, quais são as datas, o que é que cai numa prova. Então, isso é você estar sendo antenado para que você possa refletir dentro de sala de aula conhecimentos que não é só de matemática, tá? É conhecimento cultural, informação. Eu acho inadmissível um professor de matemática que amanhã termina, é o último dia da prova do Enem, ou hoje foi a prova de matemática, e o professor não tem a curiosidade de saber se aquela prova do Enem caiu o que eu ensinei para o aluno. Então, gente, são esses comportamentos que te fazem diferenciar um aluno, um professor do outro. Porque dar aula, muitos de vocês vão dar. O que é que vai diferenciar um do outro? A metodologia. Se eu der um conteúdo para vocês, como vai ser dado aqui, vocês vão ver o mesmo conteúdo e a forma como vocês vão ministrar é completamente diferente, tá bom? E eu sei que vocês sabem, lembram de algum professor de matemática que te chamou a atenção em cima de um determinado conteúdo. Ah, quando eu for professor, estiver em sala de aula, eu vou explicar tal conteúdo daquela forma que o professor ensinou. Mas quando for outro conteúdo, eu já vou lembrar de outro professor. Então, gente, são esses detalhes que o professor ele deve estar se amparando, tá bom? Então, essas são as reflexões iniciais, tá bom? E algumas crenças, gente, que isso devem ser afastadas, tá bom? A primeira delas é que quanto mais exercício, melhor. E aquela ideia de que matemática é prática, mas aí você deve sim saber selecionar questões, exercícios, que haja uma evolução no conhecimento, no ensino de matemática, tá bom? Alguns tópicos ensinados serão úteis no futuro. Muito cuidado aí, ó, com essa palavra alguns, tá bom? Então, muitos professores, gente, eles, lhe digo porque a gente sabe, vocês também sabem, existem professores que eles seguem um caminho dentro da área de matemática. Muitos, vocês vão ver que tem professores que são muito bons em geometria, vão ver professores que explicam muito bem cálculo, vocês vão ver que tem professores que vão explicar muito bem a parte metodológica da matemática. Então, isso é comum dentro da matemática, tá bom? Mas você dizer que alguns tópicos serão úteis no futuro, por favor. Então, tudo, em algum momento, vai ser útil, tá bom? Outro, a matemática é algo acabado. Isso aqui, ó, por favor, vocês, como futuros professores, nunca diga isso. A matemática, ela está em evolução, tá? Ela não está acabada. A cada dia ela se reinventa. E se vocês me perguntarem o que é o novo da matemática e o que é que deixou de ser utilizado da matemática, eu vou lhe dizer, eu tenho minhas dúvidas em relação ao que é que deixou de ser usado da matemática. E lhes digo que a matemática, nesse momento, ela nunca foi utilizada como agora. Esse momento em que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, onde uma tendência que eu vou falar para vocês, que é a modelagem matemática, ela é que está sendo mais utilizada no momento. Eu estou pegando casos e estou tendo uma expressão matemática que vai caracterizar aquela problemática e eu vou poder dar um parecer, eu irei prever. Então, se você sair dessa aula aqui agora, que eu espero que ninguém saia e ligar qualquer um dos jornais, você vai ver um gráfico, você vai ver falando do Covid. Então, ali por trás tem a matemática. A matemática, nesse momento, ela está sendo a estrela, vamos dizer, a cereja do bolo, tá ok? Outro, o aluno é passivo e desinteressado. Gente, naquele texto que a gente começou a ler, vocês lembram, tem uma passagem que diz que quando o aluno ele começa a estudar, ele gosta de matemática.
e devido ao volume e à progressão de conteúdo, ele vai perdendo essa característica. Essa ideia de aluno desinteressado é um caso bem relativo em que a matemática, eu como professor de matemática, tá? Eu não queria entrar nesse detalhe, tá bom? A gente tem a filosofia, a sociologia, a psicologia que poderá estar falando isso, que estaria explicando melhor para vocês. Mas essa ideia de passivo dentro da matemática, ele retrata exatamente a ideia daquele aluno que ele aceita tudo. Ele aceita e não sabe aplicar o que é que ele está fazendo. Desculpa a expressão, a gente falar que aluno é aquele passivo, é aquele que o professor vomita a informação e o aluno apenas engole. E aí ele está ali só para ser um aluno mecânico. Se mudar uma vírgula, se mudar um exercício, que como foi dito ali, ele não consegue resolver. Se mudar a posição de uma figura, ele não consegue resolver. Inclusive, já tem até estudos de muitos alunos que eles não conseguem, isso é notório, tem muitos alunos que não conseguem enxergar um triângulo retângulo dessa forma. Aqui está mal feito, mas dá para entender, tá? Tem muito aluno que não consegue enxergar um triângulo retângulo sendo colocado dessa forma. Ou ele tem que ser colocado assim, tá certo? Ou ele tem que ser colocado nessa forma, tá? Então, isso aí são alunos que eles não foram, tá certo? Trabalhados, a visão espacial dele, a visão de rotação. Então, gente, nós temos diversos problemas de matemática. E a gente lembra que na nossa última aula, a gente citou um exemplo bem simples, a gente fez uma soma e elencou o que é que o aluno precisa saber para que ele consiga chegar na conclusão de uma soma bem simples, 2 mais 3 sendo igual a 5, tá bom? Outra, quantidade e qualidade. Dentro de uma sala de aula, vocês vão ter todas essas características e você vai discutir para que uma sala de aula com uma grande quantidade de alunos, sendo que a qualidade deles é pouca, tá certo? Então, quando simplesmente um aluno tira 10, você diz, aquele aluno salvou. Mas, quando a gente for falar disso daqui, a gente vai falar num ponto que não cabe dentro dessa disciplina, que é um termo chamado de avaliação, tá? Avaliação. Eu creio que a professora Floriza deve estar falando isso aí para vocês, tá bom? Então, falar em matemática e falar de qualidade, a gente fala em números, a gente fala em avaliação. Como o próprio nome está dizendo, avaliar é dar valor. E dentro da matemática, o valor está associado a uma nota. Tudo bem? E aí, critérios de avaliação, eles devem ser citados. Tenho certeza que ela falou, então vai falar. E que é um tópico, tá bom? Que eu peço que vocês se aprofundem, principalmente, volto a dizer, nesse momento que nós estamos passando. Tudo que são conceitos pedagógicos, filosóficos, lhes digo, e eu acho que não tenho medo de errar, caíram por água abaixo. O que é avaliar nessa pandemia? O que é qualificar uma turma? Gente, desculpa, mas eu queria muito. Eu imagino só que nossa aula seria os 2 últimos horários, se eu estivesse presente aí no IFMA, seria de 8 até as 10 da noite. Eu iria sair de sala de aula e iria fazer comentário com os meus amigos, professores. Ia falar da turma de quinto período de matemática. Tem um aluno assim, assim, assim. Mas hoje, eu estou aqui de trás de um computador e minha característica com vocês, apesar da turma ser pouca, tá? A gente percebe os que estão falando, mas eu não tenho aquele contato de saber um aluno como é que ele está me vendo agora nesse momento. Então, gente, todas essas crenças, tá? Elas foram por água abaixo nessa pandemia, tá bom? Então, é um momento muito importante para a gente discutir, para a gente repensar nessas questões metodológicas como professor de matemática, tá bom? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Não, não. Tudo bem até agora. As implicações. Para os alunos e para o professor. Para os alunos, requer que eles se envolvam com o seu aprendizado. Isso aí
está exatamente por trás de uma palavra, tá? Que o aluno vai falar responsabilidade. A que ponto um aluno ele é considerado responsável pelo seu estudo? E para o professor, propõe alterações na sua forma de ensinar. Em que momento em que vai existir a equivalência em que o aluno percebe a necessidade de mudar a sua forma de aprendizagem e o professor também altera a sua forma de ensinar? Isso aí, gente, é uma conversa muito, muito relativa, porque isso pode começar a acontecer nos anos iniciais. Um professor, ele pode encontrar a sua turma totalmente dispersa. Então, vai chegar um ponto comum para todos eles. O que o aluno vai querer aprender e o professor vai mudar a sua metodologia para que haja um crescimento, tá bom? Então, é importante que tenha esse pensamento, tudo bem? Então, gente, é importante sim, tá bom? Uma passagem que eu coloco assim para vocês é exatamente isso que está acontecendo, a gente sempre falando. Eu, particularmente, quando começou essa pandemia, que foi no dia 17 de março, no dia 31 de março, eu comecei minhas atividades de maneira remota. Lhes digo, foi um processo muito grande, gente. Um processo que a gente fala de escadinha, de crescimento. Eu já cheguei ao ponto que eu pensei que eu ia pirar. Eu comecei dando aula, olhando por celular, gravei, aí colocava as aulas. Depois, o que foi que eu fiz? Não estava vendo que não estava dando certo, aí comprei alguns recursos metodológicos, como microfone, quadro, aí comecei a gravar no quadro para parecer melhor com sala de aula. E vi que não estava dando bom porque eu tinha que editar imagens. Eu teria que gravar a aula, depois da gravação da aula eu teria que editar, depois eu teria que juntar no PowerPoint as perguntas com áudio, depois eu teria que juntar e colocar, mandar para o YouTube. Do YouTube eu teria que baixar, porque muitos alunos não tinham condição no celular, e aí eu ia dormir, era 3 horas da manhã. E aí eu me perguntei, o que é que eu devo fazer depois de tudo isso para que eu possa melhorar um pouco? Foi aí que, conversando com alguns amigos, eu cheguei à conclusão de que a melhor forma que eu tinha para tentar melhorar o meu trabalho e fazer com que os alunos melhorassem também o aprendizado dele, foi comprar mais um recurso metodológico. Mas muitos professores estão tendo esse trabalho. Por quê? Porque ainda não alterou a sua forma de quê? De ensinar, tá? E lhe digo, nessa pandemia eu estou estudando muito, 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 muito mesmo. É um período em que congressos, palestras, elas estão aí de uma forma bem melhor, de maneira online, que você, no conforto da sua casa, você pode estar melhorando a sua forma de ensinar, tá bom? As transformações que ocorrerão na sala de aula. O professor questiona os alunos, levando-os a refletirem sobre como e o que estão pensando. E os alunos, por sua vez, têm a oportunidade de emitir opiniões, levantar conjecturas e propor situações para serem analisadas. Gente, o professor, ele deve ter o seu comportamento, mas jamais criar uma barreira, tá, entre professor, e aluno, tá? Professor, ele não tem contato com aluno, aluno não tem contato com professor. Então, gente, fazer isso é você tirar todas as possibilidades que um aluno tem de refletir, questionar. Aquele professor passador de informação, aquele modelo de professor está ultrapassado. Principalmente porque, dependendo do nível ao qual você esteja ensinando, é fundamental, é necessário fazer com que o aluno ele reflita, ele repense sobre tudo aquilo que ele está estudando. Foi exatamente o que nosso colega Márcio falou agora há pouco, a aplicação. Até hoje, gente, até hoje, existem alunos que não têm ideia de o que é que se aplica com determinado conteúdo. E depois eu vou fazer uma passagem de um texto que eu li já esse ano, em que ele fala o porquê da matemática.
E aí muitos perguntam, por que estudar aquilo? Por que estudar aquilo? E aí ele traz uma resposta muito, muito boa. E aí eu vou estar até repassando para vocês. Me cobrem isso daí na próxima aula. Então é uma coisa que eu quero deixar para vocês, para que vocês não tenham essa dificuldade como eu tive. Então você coloca de cara, você, vamos dizer assim, é o cala-a-boca do aluno. Professor, para que que eu estou estudando isso? Então, é uma forma de você estar mostrando para o aluno que o aluno ele tem que aprender a matemática. Aquilo que você está passando é uma forma com que ele vai aplicar, tá bom? E aí ele vai satisfazer com aquilo que você vai responder. Me cobrem isso daí para a próxima aula, tá bom? É um trechinho do artigo, tá bom? Então, Tá bom. oi, vocês estão me ouvindo, gente? Aqui no meu computador apareceu bem que uma coisinha rodando. Eu estou com medo que seja a internet. Eita, Tô ouvindo sim, Alô? pô. Tá pode dando para ouvir, pode ouvir? ouvir. Aham. Bem, gente, e o professor, ele tem que oportunizar alunos, tá bom? Ele tem que emitir suas opiniões. Meus alunos, eu lhes digo uma coisa e não peço segredo. Vocês escolheram a matemática, que eu acho que vocês vão querer viver dela por muito tempo e vão querer tirar tudo que vai oportunizar para vocês. Mas é uma disciplina, é um campo da área do conhecimento em que às vezes ela maltrata. Sabiam disso? Se eu perguntar a cada um de vocês, não é sobre matemática, algum de vocês tem algum trauma com a matemática? Alguma coisa que aconteceu dentro de sala de aula da disciplina de matemática que você não esqueceu até hoje? Hein, Eleonara, Márcio e Alisson? Tá, tem Ah, bastante. não lembro não, professor. Nem que eu lembre. Acho que Paulo quantas vezes Vitor. aconteceu, né? Eu não consigo lembrar. Hã? Eu acho que Eu, aconteceu alguma coisa, mas eu não consigo lembrar assim agora, na minha cabeça não vem, mas acho que já aconteceu algumas coisas já. já. Eu já aconteceu muita coisa com a matemática, seja no ensino infantil, no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação, que até hoje eu não esqueço. A nossa disciplina, gente, ela causa tanto trauma como de qualquer outra disciplina. Um trauma de não poder conseguir resolver uma questão e que na hora que você vê que está resolvendo, você diz só isso e te causa aquele trauma pessoal de não poder ter pensado dessa forma, tá? Paulo, você quer falar? É, eu vou falar assim, não só Sim. com matemática, né? Eu tava de escola, porque era o seguinte, lá tudo que o professor fazia era o quê? Ver se a pessoa aprendia era com a nota, né? Aí, no tempo do ensino fundamental, eu tinha que usar todas as disciplinas no período de prova. Era prova tudo na mesma semana. E se, por acaso, eu tirasse nota baixa, todo mundo ia tirar nota baixa. Se eu tirasse nota baixa, o professor pegava no meu pé. Aí todo mundo se dava bem e ele falava dos outros. Mas sempre comigo ele pegava no meu pé. Todo professor português, matemática. Aí eu ficava chateado. Eu não sou o único aqui. E por que sou eu que estou sendo mais cobrado? Entendo. Aham. Bem, gente. Aham. Leonara, você quer fazer um comentário? Sim, professor. No fundamental, eu acho que, assim, ocorreu tudo bem, mas no superior, realmente dá uma frustração quando a gente não consegue resolver uma questão. Então, eu acho que esse é o trauma. Aham. Às vezes eu conto assim, até muitos alunos riem, mas eu, quando criança, eu já fiquei de castigo, porque a metodologia que é. Eu não sou velho, gente. Nos anos 90 eu era criança. E eu fiquei de castigo porque eu não sabia a tabuada. O professor passava, tinha uma fileira de alunos em sala de aula, a professora perguntava a tabuada, no final da aula você só ia para casa se você respondesse as quatro perguntas de multiplicação. E se eu sentasse aqui estava o Jorjão, aí perguntava todo mundo, aí vinha para cá. Se eu errasse pelo menos uma, aí eu saía e voltava tudinho, esperava voltar a circular a aula todinha. E a criança, esse horário de ir embora é um horário sagrado, tá? E aí eu não consegui acertar, foi tendo aquele trauma, e coisas que eu nunca esqueço são esse tipo. Então, na pós-graduação, quando a gente
conversava com professores, os professores não deixavam a gente ouvir. Eu já ouvi em boca de professor de pós-graduação que chegou aluno dizendo que não tinha know-how para ele nem perguntar uma coisa com ele. Então, gente, muita matemática, ele faz com que muita gente crie uma expectativa em cima de você. A matemática, ela te faz ser diferenciado de outras pessoas. Pode ter certeza que quando vocês passaram no Enem para matemática, vocês, olha, ele vai fazer matemática. Aí vocês são chamados de loucos, são chamados de pessoas que não são como as outras. Então, gente, a matemática, ela te causa isso, tá bom? Então, você observar dos seus alunos as opiniões e não criar esse bloqueio é fundamental. Só uma curiosidade aqui, eu não sei se vocês sabem, mas para uma pessoa ser considerada gênio, quais são as duas áreas do conhecimento que ela precisa ter para ser considerado um gênio? Alguém aqui já viu gênio na área de história? Alguém aqui já viu um gênio Não. na área de geografia, filosofia? Não. Só existem duas áreas do conhecimento onde uma pessoa pode ser considerada gênio, que é a área do cálculo e da área das artes, tá? Então, outra área não é levada em consideração. Então, gente, é uma disciplina que te causa muitas opiniões, você levanta muitas conjecturas em relação a ela. E eu espero que vocês saibam que desse curso que vocês estão fazendo, vocês irão ser pessoas que serão diferenciadas no meio ao qual vocês vivem, tá? Então, a matemática, ela te causa, ela te dá essa condição de mudança, tá bom? Então, o que é que a gente quer que vocês observem? Que, primeiro, o aluno está no centro do processo educacional, tá? O aluno no centro. Gente, existem professores, e eu já vi, que vibram numa sala de aula quando eles saem da aula e digam: o aluno não entendeu nada, mas eu dei a minha aula. Então, gente, a via de duas mãos, ela não foi produzida. O aprendizado, o ensino e a aprendizagem não ocorreu. Então, existem professores, sim, que hoje, que sabem, têm um conhecimento matemático, que vão para dentro da sala de aula, mas não sabem repassar. Então, a partir do momento em que você não vê o aluno como sendo o centro da... Opa, o centro desse processo, então você está com um pensamento completamente errado, tá bom? Um aluno como um ser ativo no processo de construção do conhecimento. Eu já fui deparado várias vezes com um aluno resolvendo uma questão da forma qual não resolvia, e ele me mostrou de uma maneira bem mais simples que, desde então, eu resolvo da forma como ele viu. Gente, é 1 contra 30. É um professor e 30 outros pensando. Você deve dar condição para que eles possam mostrar como é a forma de pensamento deles. Então, gente, é importante que você ative, tá certo? Esse processo de cada um, que você escute, que você dê condição dele falar. E muito cuidado também da forma como você fala com eles, porque pode traumatizar, pode causar trauma, tá bom? Menino, cala tua boca quando tu abre a boca, só fala besteira. Muito cuidado, gente. Muito cuidado com essas palavras. Vocês sabem muito bem que uma palavra, como ela é dita, pode machucar muito mais do que você está falando de maneira grosseira, gritando com ela, tá bom? Então, muito cuidado com isso. E o professor tem a função de professor orientador e monitor, tá? Eu sei que tudo que eu estou falando isso aqui, muitos de vocês devem estar pensando, seria um sonho, né? Um professor, ele conseguir ter uma aula em que ele conseguisse utilizar as metodologias apropriadas para aquele conteúdo, que ele tivesse uma sala de aula com todos os alunos ativos, que perguntassem, que participassem, que tivesse o conhecimento prévio. Mas se a gente for discutir o porquê que isso não acontece, a gente vai passar as 60 horas e mais 60 dessa disciplina falando o motivo pelo qual a gente não consegue. E eu sei que vocês sabem o motivo pelo qual muitos não fazem com que nós tenhamos êxito dentro de sala de aula, tá bom? Não é o caso aqui nessa disciplina,
É o caso a gente mostrar e vocês terem ciência do que é que vocês podem mudar, tudo bem? Olha só com quem é que a gente vai começar a falar, tá bom? A primeira delas é a modelagem matemática, tudo bem? O que é a modelagem matemática? Isso é uma tendência de ensino, tá bom? Consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. Foi o que eu disse. Hoje, todos os jornais falam de modelagem matemática para o problema da pandemia, para o problema do Covid. Então, o que é feito aí? É feito exatamente, ocorre o número de casos que foi constatado nos hospitais, na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde repassa pelo banco de informações um sistema nacional e a partir daí é gerado gráficos, onde esses gráficos eles vão ter exatamente uma característica. Em cima dessa característica, observa-se que existe um, um efeito, um conhecimento matemático sobre isso daí. O gráfico do Covid, todos eles é mais ou menos uma coisa parecida com isso, tá bom? Onde nós temos aqui o tempo, que é dado em meses, tá bom? E aqui vai ser cada dia, e aqui o número de infectados, tá? Número de infectados. E aí, ó, de acordo com esse gráfico, observa-se que existe um modelo matemático, um gráfico que ele tenta se aproximar de todos esses pontos. E esse gráfico aqui é um gráfico exponencial, tá? O gráfico que representa o COVID é um gráfico exponencial. Por que que é exponencial? Porque uma única pessoa, ele tem a condição de estar contaminando um maior número de pessoas, tá certo? Então, o gráfico, o tempo passa rápido, tá certo? Assim como o crescimento do número de indivíduos, ó. A gente pode até perceber, ó, que os espaços aqui é muito pequeno, mas o número de infectados, ele aumenta bastante. Não precisa de muitas pessoas para infectar várias, então, isso é um crescimento exponencial, tá bom? Nós temos professores aí no IFMA que eles têm trabalhos na área de modelagem matemática. E você pode modelar, gente, o que vocês quiserem. Nós temos o professor Danilo, o professor Marcolino, que trabalham com modelagem matemática. Eu espero trabalhar com um modelo trigonométrico, que vai trabalhar a variação das marés na cidade de Belém. Então, essas marés, gente, elas têm um papel fundamental no comportamento da população ribeirinha na cidade de Belém. Quando a época de maré bastante, escolas não funcionam, o comércio não funciona, então a gente pode criar um modelo matemático trigonométrico, já que é periódico, ela sobe e desce essa maré, para que a gente possa observar, prever quais são os períodos em que poderá ter uma maior cheia, maré, uma maior vazante, tá? Então, isso é matemática. Tudo que vocês observarem pode ter, sim, um conhecimento matemático. Quem nunca assistiu filmes de matemática em que o ator principal, aquele filme de matemática, o Gênio Indomável, tá? É um dos filmes em que ele cria modelos matemáticos da visão do cara, ele consegue enxergar gráficos e a partir dali criar expressões matemáticas. Então, nós temos várias situações e vocês, a partir de hoje, se vocês tiverem a oportunidade de ver algum comportamento e querer tornar isso aí um gráfico matemático, uma expressão matemática, a gente pode sentar e nós podemos fazer um estudo. O pessoal da agronomia, do nosso curso, do IFMA, trabalha muito modelagem matemática. Como? Crescimento de planta. A planta um dia está com quantos centímetros? 2 centímetros. Outro dia está com 2 centímetros, 4 centímetros. Aí coloca uma determinada quantidade de substrato. 400 gramas, ela cresce 2 centímetros a cada dia. Se botar só 100 gramas de substrato, só cresce 0,5 centímetros. Então, tudo isso daí, gente, é a observação que você pode dar, fazer um trato matemático com isso, tá bom? Então, é uma oportunidade de você enxergar nas tuas aulas de matemática modelos matemáticos, tá bom?
Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi um microfone ligado. Paulo Vitor? Você ia me ver uma pergunta, né? Porque eu Sim, tava assistindo um filme outro dia que o cara, ele tipo, ficou mais inteligente com o remédio lá. E uma das áreas da qual ele se desenvolveu bastante foi a matemática, que para ele se tornou útil e prático. Aí mostra ele lá jogando no cassino e usando a matemática para poder ganhar dinheiro. Aí eu falei assim, nossa, isso é uma dimensão da matemática que eu nem sequer imaginava que ia ser tão aplicável assim. sim, sim. E associado à ideia de modelagem matemática, gente, eu lhes digo que hoje você não faz conta. A modelagem matemática está diretamente associado ao estudo das tecnologias. Hoje, nós temos um programa muito bom, que é o GeoGebra, que se vocês tiverem a oportunidade de já começar a conhecer esse recurso, o GeoGebra ele tem um modelo matemático perfeito. Só para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem uma foto de vocês, tá? Uma foto, um vídeo, melhor um vídeo, tá? Você chuta uma bola, tá? Se eu quero só e você tem a tecnologia de gravar ela bem lenta. Você chuta a bola, você faz um movimento parabólico, tá? Você faz um movimento parabólico, tá certo? Pois se você pegar esse filme, imagina só de 3 segundos, ao momento que você chuta e ao momento que ela cai. Você coloca, plota no GeoGebra, ele consegue visualizar esses pontos aqui, todos eles no computador, e ele consegue caracterizar qual é a expressão matemática do movimento dessa bola. Gente, é incrível. É incrível o que é que o GeoGebra ele pode te proporcionar. O lançamento de uma bola, tá? Você qualquer tipo de lançamento. Se você sair correndo, tá bom? Numa determinada linha de um ponto até outro, ele cria o gráfico para você de maneira bem rápida. Então, isso é modelar. A modelagem matemática, gente, ela não vou chamar, isso eu aprendi no mestrado, não vou mais chamar o Bassanese de o pai da modelagem matemática, mas ele foi uma pessoa muito importante aqui no Brasil que desenvolveu esse estudo, tá bom? Então, existem várias áreas da modelagem matemática no campo das doenças, do desenvolvimento de plantas. Então, vocês podem já estar pensando em alguma coisa que vocês queiram modelar, tá bom? É muito interessante essa área. E tem vários professores no Instituto que poderão estar te auxiliando nessa área, tudo bem? Podemos? Alguma pergunta? Então, ele coloca aqui, tem origem na matemática aplicada, tá bom? Ela alia teoria e prática. Falar em modelagem matemática, toda ela primeiro você observa a prática e depois que você vai teorizar, tá bom? A modelagem pressupõe multidisciplinaridade, foi o que aconteceu agora há pouco. Quando a gente fala em doenças infecto-contagiosas, como é o caso da Covid, você tem aí, ó, a medicina, você tem a estatística, você tem a própria matemática, dentro da matemática, modelagem matemática. Então, você tem várias áreas, tudo bem? E o que o modelo matemático aproximado utiliza? Ele vai utilizar o conhecimento prévio de matemática. Ele vai utilizar, dependendo do conteúdo da trigonometria, equações diferenciais ordinárias, sistemas lineares. Então, vai depender bastante do que você queira observar, tudo bem? E, aliás, quando se faz, por exemplo, um cálculo de um volume de um cone, aquilo ali foi o quê? Foi modelos matemáticos que foram criados, tá certo? Então, de maneira bem geral, ele conseguiu expressar uma fórmula para aquele determinado elemento, tá ok? Então, essa é a ideia da modelagem matemática, tudo bem? Olha só, atividades intelectuais da modelagem. Primeiro, é a escolha de uma temática, é o que eu disse a vocês. Vocês vão observar e percebam. Ah, todo dia eu pego o ônibus para ir para o IFMA 11h20. 11h21, 11h22. Então, você verifica o tempo que ele percorreu lá do ponto de ônibus até o local onde você vai parar. Ali você associa velocidade, distância, tempo. Então, você pode intuitivamente criar isso daí, tá bom? Você faz o levantamento de dados. Terceiro, você faz a formulação de hipóteses, simplifica o problema. Depois você vai tentar verificar, resolver problemas a partir daquela problemática e você vai validar o modelo proposto, tá bom? Você vai mostrar que aquilo ali é verdade. Um modelo bem interessante, gente, que acontece
é um modelo que vocês devem conhecer, que é o modelo de Malthus. Já ouviram falar? O modelo de Malthus para fazer o cálculo da população? Então, teve um dos nossos alunos que aplicou esse modelo, tá? Para fazer o cálculo e a projeção do número de habitantes da cidade de Codó. Então, você pode também estar utilizando. Existem modelos hoje que já são feitos e você pode estar adaptando o teu problema dentro daqueles modelos, tá bom? E aí você faz as devidas modificações, tá bom? Então, é uma área muito interessante que quem tiver a curiosidade de trabalhar nessa área, eu indico, tá bom? E é a modelagem matemática, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tá? Existem problemas para estudar a modelagem matemática? Sim. A primeira delas é o cumprimento de determinados programas. Quando a gente vai trabalhar a modelagem matemática, uma coisa fundamental que a gente tem que ter em nossa mente é a ideia de que o comportamento ele pode mudar de uma hora para outra e ali teu modelo ele pode fugir, ele não vai ser aceito. Por exemplo, eu estou trabalhando o crescimento de uma planta. Ela cresce 1 centímetro hoje, mais 1 centímetro amanhã, dois, aí ó, 3, 4, aí você, opa, eu já sei que todo dia ela cresce 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto dia ela cresce 9. E aí? Foi o que aconteceu? Então, até aqui a observação que tu fez era válida. Chegou aqui, ó, fugiu. Então, você tem que ver exatamente qual é o problema em cima desse teu modelo, tá bom? Estudantes, professor, transmissor, alunos apáticos, formação heterogênea e tema não motivador. Eu estou falando aqui de uma coisa em que, se eu for falar, vamos lá, trabalhar o movimento das marés, e eu preciso que o aluno conheça o quê? Trigonometria, tá? O aluno não sabe nem o que é o gráfico de uma função seno, tá? Isso aí vai para frente? Não, tá bom? Turma heterogênea, turma que o pensamento não é comum a todos e pode ser que seja um tema que não vai ter interesse em ninguém, por ninguém. Então, é um obstáculo que a modelagem ela possui, tá? Você na cidade de Codó, você não vai querer fazer um modelo, tá certo? Um modelo eleitoral para a cidade de Coroatá. Não, a intenção lá ali é você fazer um planejamento de alguma coisa que vai funcionar para a tua comunidade, para a tua realidade, tá bom? E o que é mais importante, é o que eu disse a vocês, existem muitos professores que não conhecem o que são as metodologias de ensino. Então, professores não se sentem habilitados. E nisso eles vão perder muito tempo se eles forem querer trabalhar, tá certo? Gente, nossa aula de hoje vai ficar exatamente aqui, tá bom? No modelo, na modelagem matemática, tudo bem? Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade, tá bom? Se vocês, o material já está lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula, e eu espero que vocês baixem, tá bom? Já tenho uma lista pronta de uma atividade de reconhecimento das metodologias de ensino de matemática, tá? E eu espero que com a leitura vocês consigam enxergar cada uma delas, tá bom? Deixa eu sair aqui, tá? Deixa eu olhar aqui para vocês, tá bom? Então, gente, a aula hoje passou bem rápida, foi boa, tá? Então, na próxima aula a gente vai continuar com as tendências do ensino de matemática, vamos ver as outras, e se vocês puderem fazer uma leitura, me cobrem o material para que eu possa estar repassando para vocês, porque livros esse é mais na internet, tá bom? Então vamos focar num só material, eu tenho um material aqui que pode ser editado, eu queria que vocês me cobrassem, tá? Eu acho melhor ser cobrado. Está sendo muito puxado o trabalho, mas graças a Deus está dando tudo certo. Então, gente, quero desejar a todos uma boa noite, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Se alguém tiver alguma pergunta, me fale, eu vou finalizar aqui a aula, mas vou continuar aqui na sala, viu? Beleza, boa noite.